Olá, estamos de volta aqui no programa Show da Tarde, aqui pela TV Primer de São José. Sexta-feira, né, um excelente dia aí para a gente começar a pensar, né, sobre o que fazer aí em relação à nossa saúde, aproveitar aí o feriadão de carnaval e começar a pensar, né, um pouco mais sobre os cuidados em nossa saúde. E hoje a gente tem a honra de receber, né, o Dr. Paulo de Tarso Freitas aqui no nosso programa, médico endocrinologista. Né? Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Obrigado, é uma honra estar aqui no programa novamente para responder questões aí sobre a saúde. E hoje a gente vai falar um pouco sobre diabetes. Isso, vamos falar um pouquinho sobre diabetes, que é uma doença muito prevalente na população, né? Comete em torno de 8% da população, ou seja, nós temos mais de 12 milhões de diabéticos no país. Então, acho importante a gente esclarecer um pouquinho sobre essa doença. E é bem interessante mesmo. Doutor, quem ingere açúcar, né, a relação que existe da diabetes com o açúcar, né, o que o senhor poderia explicar para os telespectadores? Então, isso é uma questão importante, porque muita gente chega no meu consultório e diz assim, doutor, por que eu estou diabético se eu não como açúcar? Eu sempre me cuidei, eu sempre evitei o açúcar. E a situação é muito mais complexa do que isso, porque o açúcar, ele, na verdade, quando a gente fala em açúcar, é o carboidrato, né? E o açúcar pode ser, por exemplo, desde um arroz, uma batata, isso vai acabar se transformando em glicose e faz o organismo liberar insulina, e aí o pâncreas tem que produzir mais insulina. Mas o açúcar, na verdade, o diabetes, ele tem uma relação com a obesidade. Esse é o principal. E o açúcar é um dos fatores que pode levar à obesidade, mas isso ocorre principalmente quando é combinado a gordura. Por exemplo, você vai comer um doce. O doce tem açúcar, mas ele tem gordura. E aí o que acontece, ele acaba estocando aquela gordura. Então, não teria uma relação direta com o açúcar em si, mas sim com o ganho de peso. Uhum. E qual que seria a melhor maneira de prevenir o diabetes? Tá. O principal hoje é fazer uma atividade física. Isso é muito importante. E quando eu falo atividade física, é aquela atividade assim programada, que tem que ter pelo menos 150 minutos por semana, porque a atividade física ela facilita a entrada da glicose na célula, do açúcar. Então, não, a pessoa sedentária está mais predisposta a diabetes, predisposta ao ganho de peso. E, além da atividade física, uma alimentação rica em fibras. Então, nós temos hoje, por exemplo, a diferença de um arroz branco e de um arroz integral. Por exemplo, o arroz integral ele tem fibras que ele lentifica a entrada do açúcar na circulação, então ele facilita o trabalho ele sobrecarrega menos o pâncreas. Então os alimentos integrais, comer mais verduras, frutas, saladas, menos doces. Um equilíbrio, né? E menos suco, menos refrigerante. Uhum. Isso é importante. E para quem está em casa, né? Como que a pessoa pode observar se ela tem diabetes ou não, né? Para O que ela sente. O que ela sente, né? Que Porque seja às um alerta. vezes, eu como farmacêutica, eu já vi várias situações assim, né? De que as pessoas chegam na farmácia, por exemplo, e começam a falar de uma tonturinha, uma coisinha, a gente, né? Lógico, a gente encaminha para o médico, né? Mas como que a pessoa pode identificar se ela está com o início de diabetes? Então, se a pessoa está apresentando, por exemplo, um cansaço extremo, se sentindo desanimada, meio deprimida, os sintomas clássicos também de urinar muito, muita sede, perda de peso sem motivo, muita fome e visão embaralhada, esses são sinais clássicos assim de diabetes, mas são sintomas de um diabetes muito descompensado. Então, quando a pessoa tem esses sintomas, já está lá em 300, 400, nível muito alto. O diabetes, por exemplo, um 127 já é diabetes. Sim. E nesses níveis a pessoa não sente nada. Só que isso vai causando lesões nos órgãos, pode predispor a doença do coração, doença dos rins, na circulação. Então, a gente não se deve basear só nos sintomas, tipo assim, eu não sinto nada, eu não tenho diabetes. Realmente, o diagnóstico do diabetes é pelo exame de sangue. E mesmo não sentindo nada. E quem se deve se preocupar mais
em fazer esse tipo de exame regularmente é a pessoa que tem casos na família e que esteja acima do peso. Essa pessoa está correndo um sério risco. Merece bastante atenção, né? Isso. Diabetes tem tratamento, né, doutor? Então, tem como a gente mesmo, né, que Tem. chegue, que a pessoa comece a sentir esses sintomas, como que é o tratamento da diabetes? Eu diria o seguinte, primeiro, diabetes é uma doença assustadora, porque realmente é uma doença que pode trazer muitas complicações, mas que se ela for bem tratada, e principalmente bem tratada desde o início, ela pode reduzir significativamente o aparecimento dessas complicações ou até prevenir. Então, o tratamento é sempre uma reeducação alimentar, com esses alimentos que eu citei, atividade física importantíssima, e quando já tem o diagnóstico de diabetes, é obrigado já a iniciar algum medicamento. Por quê? Porque aí o pâncreas ele já perdeu muito a produção de insulina. E se a gente tratar só com dieta e atividade física, isso não segura a progressão da doença e o surgimento de complicações. Então, pelo menos uma medicação que a gente usa hoje, que é a metformina, disponível no SUS ou até gratuitamente nas farmácias, e quando o diabetes é um pouco mais alto, outros medicamentos combinados são necessários. Acaba, né, gerando aí todo o sucesso do tratamento, né? Isso. Eu sempre falo que o médico, o endocrinologista, ele tem que, né, fazer parte da nossa vida, né? Isso. Porque, olha só, né, tudo que você falou, né? Você acaba resolvendo o problema... resolvendo o problema, não digo, né? Mas, assim, sendo parceiro de um cardiologista na prevenção de uma hipertensão... até mesmo, né, um dermatologista, digamos assim, onde você consegue proporcionar beleza para a pessoa. Eu diria assim que o endocrinologista, ele se pensar assim, quem que precisa do endocrinologista, eu diria assim, pegar a população de obesos hoje. A população obeso, sobrepeso, que é pouco mais de 50% da população está acima do peso. Os diabéticos, problema de tireoide. O endocrinologista também trata osteoporose, menopausa, se pegar andropausa, que é a diminuição da produção do hormônio masculino. Então é uma população muito grande, a gente não está limitado a um órgão só. Então assim é um leque muito grande. Então é uma especialidade muito procurada hoje em dia. E eu acho que merece, né, que entre na lista de check-up de todo mundo, né? É porque a gente lida com os hormônios, né? Então, e muitas vezes essa parte hormonal está envolvida, por exemplo, na questão da tireoide, uma depressão pode ser causada por um hipotireoidismo, principalmente em idosos. Sim. Então, às vezes a pessoa vai procurar um psiquiatra, descobre que tem uma alteração na tireoide, aí tem que procurar um endocrinologista. Pegando o gancho aí, né, dessa questão de obesidade, tireoide, todo mundo que tem alteração na tireoide vai engordar? Ela realmente engorda? Não, isso é mito, tá? Muitos procuram a gente e dizem, doutor, eu engordei 10 quilos e eu queria ver se eu não tenho problema de tireoide. A tireoide, para ela dar um ganho de peso, assim, de mais de 2, 3 quilos, ela tem que estar muito descompensada, tipo assim, teria que estar um hipotireoidismo mais severo. E o que a tireoide faz é diminuir o metabolismo. Então, o hipotireoidismo, que eu chamo. E isso pode causar uma dificuldade na perda de peso, mas ninguém engorda, por exemplo, 10, 15 quilos por causa da tireoide. Se fosse verdade, era só iniciar o tratamento da tireoide que teria que perder os 10, 15 quilos. Assim, né? Rapidinho, né? Isso não acontece. E existe alterações na tireoide que fazem com que a pessoa emagreça ao invés de ganhar peso? Sim, aí é o hipertireoidismo, que é o tireoide acelerada, que pode ser causado por uma doença autoimune, que a pessoa produz anticorpos, que é a defesa do organismo contra si, ou por um nódulo que produza muito hormônio. E o hipertireoidismo, ele acelera o metabolismo, e aí sim a pessoa pode ter aceleramento dos batimentos cardíacos, pode ter insônia, fica agitada, e aí pode perder. Eu já tive paciente que perdeu assim 10 quilos, por exemplo, por um problema de hipertireoidismo. Que aí a pessoa não consegue, mesmo ingerindo muitos alimentos, não consegue compensar essa aceleração do metabolismo. Como o doutor falou, assim, é uma questão mais hormonal, né? Que às vezes a gente não consegue ter aí uma ideia, né? Olhando, né, fisicamente, né? O senhor poderia falar, assim, um pouco sobre quais são os sintomas das alterações de tireoide, assim, que são mais presentes? O hipotireoidismo é mais comum
Os sintomas são, por exemplo, com uma diminuição do metabolismo, então a pessoa pode se sentir um pouco mais cansada, sonolenta, indisposta, então pode ter queda de cabelo, unha fraca, o intestino pode trancar mais, e então ocorre toda uma diminuição do metabolismo. O hipertiroidismo, a pessoa já pode ter aceleramento do batimento cardíaco, aí já é uma insônia, a pessoa fica agitada, como se fosse uma ansiedade, pode dar como se fosse uma síndrome do pânico, assim meio agitação, começa a perder muito peso, então o hipertiroidismo então seria o contrário. E aí teria também na tireoide a questão do nódulo, mas esse não produz sintomas. Eu sempre E muitas vezes é pequeno, né? A gente nem isso. percebe. Muitas pessoas não entendem assim, eu tenho um nódulo de tireoide, mas minha tireoide está funcionando normal. Isso existe, porque o nódulo é uma outra doença. Eu diria assim, o nódulo é como se o hormônio da tireoide é como se fosse o motor de um carro e o nódulo é como se fosse a lataria. Então o motor pode estar funcionando bem, mas a lataria está amassada. Então, Aí, fazendo um paralelo. aí vai no endocrinologista para consertar Isso. isso daí. É bem interessante, né? Por isso que eu digo que a gente tem que consultar um endocrinologista sempre, né? A gente Isso. não pode deixar de Eu diria fazer essa assim, avaliação. em algum momento da vida a pessoa acaba precisando, assim, eu digo assim, até, por exemplo, desde a infância, que a gente pode ter um problema de crescimento, né? Tipo assim, eu não faço a parte da endocrinologia de criança, mas nós temos os endocrinopediatras, o hipotireoidismo pode aparecer na infância, tem gente que nasce já com hipotireoidismo, que é naquele teste do pezinho, já detecta, que é muito importante, porque se o hipotireoidismo não for detectado até 3 semanas do nascimento, pode ter um retardo mental permanente. Então, Prevenção, né? então a gente trata assim um leque muito grande de doenças e frequentes na população. E o controle, né, que pode depois existir, né, aí, né, melhorando a questão também da obesidade, qualidade de vida, Isso. né, às Eu vezes diria com... assim, ó, que a grande doença do mundo hoje é o excesso de peso. Digo assim, esse é o principal. É, todo mundo fala assim, desnutrição, mas a população obesa. E hoje a gente até fala assim que existe obesidade é, associada a uma má nutrição. Porque assim, porque a pessoa come muito mal, não come salada, então assim, é uma população muito grande que o que a obesidade acarreta? Pressão alta, diabetes, então distúrbio do sono pode causar apneia e obesidade está associada a câncer. Então, câncer de mama, câncer do intestino. Então, se a gente conseguir reduzir a obesidade, acaba reduzindo uma série de doenças crônicas que são frequentes na população. Mexe com toda a parte de metabolismo, né? Isso. E o metabolismo, né, a gente sabe que ele, com o passar do tempo, ele tem as suas alterações, né? A gente não consegue mais ter o mesmo metabolismo, digamos assim, produção hormonal, como a gente tinha lá nos 20 anos, né? Acaba tendo fases, né? Por exemplo, com o envelhecimento ocorre diminuindo a produção de alguns hormônios, por exemplo, a testosterona diminui com o envelhecimento. A mulher já é mais evidente a questão da menopausa, né, que é uma perda abrupta do estrogênio. Então, nós temos a diminuição da massa óssea com a idade. Então, mulheres podem ter osteoporose, que também às vezes não manifesta sintomas, pode se manifestar por uma fratura do quadril. Então, é importante assim prevenir essas doenças. Isso. Então, aí é que entra, né, o que eu sempre falo da visita, pelo menos uma vez ao ano, ao endocrinologista, né? Isso. Porque se desde, sei lá, dos 20, 25, né, a mulher ou o homem conseguissem, né, manter uma certa frequência com a ida ao consultório, olha quanta coisa a gente previne, Isso. Eu diria assim, às vezes a gente cuida mais do carro do que da gente, né? Assim como o carro tem que fazer uma manutenção a cada 10 mil quilômetros, a gente também tem que fazer uma manutenção a cada ano, a cada 2 anos, 3 anos, mas não pode acontecer que nem... Eu peguei essa semana um caso, por exemplo, de um paciente que estava diabético. Eu perguntei, tá, mas tu está diabético há quanto tempo? Quando é que tu fez a última vez exame? Ele disse, não, faz uns 8 anos que eu não faço exame. Quer dizer, ele podia... Com 5 anos, por exemplo, de diabetes, já pode ter complicação. Assim, então, uma pessoa que não faz exame por 8 anos,
e vem com o exame alterado, a gente não sabe há quanto tempo tem, então é uma doença silenciosa. Então por isso que dizem a prevenção, o foco na prevenção é o essencial. E às vezes são cuidados, né, como o senhor falou ali, na questão da alimentação, atividade física, né, que já faz com que o teu... Isso. A atividade física é uma coisa assim que hoje as pessoas têm um ritmo de vida que muitas vezes eles alegam que não tem tempo. Mas eu diria assim, ó, se a pessoa faz um treinamento de alta intensidade por um curto período, ele tem um resultado muito bom, semelhante a uma hora de caminhada. Por exemplo, exercícios simples, pular corda, por exemplo. Se a pessoa comprar uma cordinha e fazer ali 2, 3, 5 minutos por dia, já tem um belo resultado. Não precisa fazer uma hora e meia. Então, a alegação de falta de tempo, às vezes é mais uma desculpa para não fazer, né? Assim, é não se programar. Eu diria assim, tudo aquilo que não é prioridade, A a gente pessoa deixa para depois. O senhor deve lidar bastante com essa questão aí dessas autossabotagens aí, né, dos seus pacientes pela obesidade, diabetes. Muita gente dando desculpa, porque eu trabalho o dia inteiro, estudo à noite. Às vezes, hoje o ritmo de vida é mais corrido, né? E a questão da alimentação também, por exemplo, antigamente, a gente ia almoçar em casa, almoçar com a família. Hoje não dá, hoje tu vai sair do centro para Trindade ao meio-dia, tu leva 2 horas. Isso, para ir e voltar, com o trânsito que tá, então ninguém almoça mais em casa. E hoje assim, muita gente acaba fazendo lanche, comendo uma coxinha ao meio-dia, coxinha com suco. Porque comer fora é mais caro também, para tu ir num restaurante com 1 quilo, comer salada às vezes é mais caro, então as pessoas hoje não têm mais condições de comer em casa. E isso dificulta muito, assim, comida industrializada, né? Assim. Existe, né, uma relação, né, que já comprovada, né, de obesidade, diabetes por causa dos industrializados, isso. né? Se for ver assim, a epidemia nos Estados Unidos é um pouco maior que a nossa de obesidade. Mas lá, assim, o consumo de fast food é assustador, assim, McDonald's. No Brasil ainda a gente tem os restaurantes por quilo para ajudar, né? Assim, mas nos Estados Unidos nem isso tem. Então, fazer lanche ao meio-dia é uma coisa inaceitável, assim. E desde criança, né, muitas mães aí, pela rotina do dia a dia, acabam já inserindo os industrializados, Isso. enfim, na rotina da criança, né? Um fato que me marcou foi uma vez uma criança, acho que não devia ter uns 2 anos, que eu vi no shopping com uma mamadeira de Coca-Cola. E aí aquilo me marcou, porque eu digo assim, porque essa criança não pediu a Coca, né? Não, ela nem sabe, né? Alguém ofereceu para ela. E a criança depois, claro, porque a Coca-Cola vicia. Eu digo assim, tem gente que toma 2 litros de Coca-Cola por dia e não consegue ficar sem. E o índice de açúcar na Coca-Cola é tremendo, a Coca-Cola é cancerígena. Existe um corante na Coca-Cola, caramelo 4, que é cancerígeno. E o índice de caramelo 4 da Coca-Cola do Brasil é maior do que a Coca-Cola americana, inclusive. Então a Coca-Cola do Brasil faz mais mal ainda do que a americana. Por isso que tem gente que diz que é mais gostosa, né? Que é diferente. Isso. Então, assim, o refrigerante é uma coisa realmente que não deve ser ingerido diariamente. Suco. Vou tomar então suco de laranja todo dia. Mas um suco de laranja, tu precisa de 3 ou 4 laranjas para fazer e não tem a parte da fibra. Então também não é uma coisa boa. O bom mesmo é a água. Aí a pessoa acha que está se alimentando muito bem, né, que está ingerindo aí um alimento natural que faz muito bem e ela não consegue comer uma laranja, mas ela toma suco de 3 laranjas. Isso para o diabetes é uma bomba. E na criança, né? por exemplo, outra bomba é aqueles sucos de caixinha. Então aquilo lá, tudo que não tem lá é a questão da fruta. Eu digo assim, se for ver, lá tem 5% de fruta. O resto é açúcar, corante e estabilizador, ou aromatizador, sei lá, tem tudo menos fruta. Então, tudo que a gente não precisa, né? Eu digo assim, se a gente deve cuidar no suco natural, não consumir em abundância, aquilo lá mesmo tem que ser abolido. E as crianças consomem muito aquilo, né? Na verdade, eu acho que as crianças, elas acabam sendo reflexo dos pais, né? Se os pais, eles mantêm uma alimentação saudável, com cuidados, as crianças inseridas naquele meio, elas acabam crescendo de uma forma mais saudável. Eu vejo lá em casa, eu tenho uma filha de 7 anos, por exemplo. Então, às vezes a
Aí tem na mesa ali batata, uma carne, arroz, uma salada, um arroz, um feijão e tem a salada. Mas se deixar por ela, ela come a batata, o arroz e a carne. Uhum. Mas a gente estimula, filha, come um tomatinho, por exemplo, ela come um tomate cereja, se ela come, alface ela come, mas isso porque a gente coloca no prato dela, porque se deixar por ela, A escolha ela, vai ser ela, sempre pelo ela carboidrato. esquece de. É. Porque assim, o carboidrato é mais palatável, né? Eu digo assim, a gordura também é mais palatável, por exemplo. O que é mais gostoso? Um bife um bife à milanesa por exemplo, um frango à milanesa ou um frango grelhado? O que é mais gostoso? É. Gera mais prazer, né, É na o hora de prazer, comer, né? a fritura dá mais prazer e faz mal, né? Que nem É. tudo que é frito é mais delicioso, vamos dizer assim, mas faz mal para a saúde, né? Faz. Sempre o ideal é você É, consumir o que é mais natural possível, né? Por exemplo, um camarão frito é mais gostoso que um camarão grelhado. Assim, tem que É. cuidar com isso. Agora falando aí, aproveitando que a gente está aí, né, entrando no final de semana de carnaval, o que o senhor pode deixar de recado aí para quem é diabético, É, para quem está cuidando do o peso, popula- em relação isso. ao álcool e esses É, cuidados aí com eu essas diria doenças assim, ó, crônicas? aqueles que são diabéticos, aqueles especialmente que usam insulina, por exemplo, tem que ter muito cuidado na questão do álcool, porque o álcool ele é hipoglicemiante, é redutor de o álcool provoca hipoglicemia. Então a pessoa pode ter uma crise muito severa de hipoglicemia, entrar até em coma hipoglicêmico, que a gente chama. Então tem que ter muito cuidado, beber álcool com moderação e quando ingerir álcool, monitorar a sua glicose através daquela pontinha do dedo, glicemia capilar. E eu diria assim, ó, mas isso vale para todo mundo. Se beber, se hidrate também. Junto, por exemplo, no intervalo ali da, da cerveja, por exemplo, ali toma um copinho d'água, porque o álcool desidrata muito, né? A pessoa começa a tomar álcool, urina, no outro dia está aquela ressaca. Então a melhor forma de prevenir a ressaca é manter uma boa hidratação. Porque beber no carnaval O pessoal eu acaba digo, aproveitando a fase, né? porque dizer que as pessoas não vão beber, tem gente que não gosta, mas quem gosta acaba bebendo, né? Então existe, né, como você, né, mesmo tendo um diabetes ou algum problema de tireoide ou tá aí controlando seu peso, tem como se divertir, né? Se não Tem. consegue resistir a uma cervejinha, tomar Porque água junto. a gente tem que ser realista, né? Eu digo assim, a gente tem que saber lidar com a situação e orientar da melhor forma. É isso aí. O mundo de verdade, ele exige, né, com que a gente faça Não as dá. adaptações, né? Isso. Verdade. Então, doutor Paulo, muito obrigada, né, pela sua presença aqui hoje no programa, né, as informações aí de grande valia para todo mundo, né, e esteja sempre presente aí conosco, né, cuidando aí da população para que a gente tenha qualidade de vida. Eu que agradeço a presença, tá no programa do Tadeu Soares e para mim é muito importante aqui esclarecer e estar à disposição aí da população para resolver, discutir assuntos da saúde. Muito E um bom obrigada. carnaval a todos. Obrigada, professor, também. Obrigada. Então, tá.